Olá a todos, meu nome é Caio e esse é meu aquário, e no vídeo de hoje estarei falando sobre um assunto muito importante, termostato. Mas antes, se você não é inscrito no canal, já se inscreva, deixe seu like, se ficar alguma dúvida, deixe nos comentários, se tiver sugestões de vídeos, deixe nos comentários, estarei dando atenção a todo mundo. Então, vamos lá. O termostato é um equipamento fundamental no aquarismo. E ele tem, basicamente, três funções, que são essenciais. Primeiro de tudo, se você tem peixes tropicais, você precisa ter um termostato para que você tenha a temperatura adequada para a espécie. Se são peixes de água quente, precisam de uma água quentinha, ali em torno de 24, 28 graus, certo? Agora, até mesmo se você tem peixes de água fria, você precisa do termostato, porque mesmo que ele suporte água fria, nenhum peixe suporta queda brusca de temperatura. Então, você ter o termostato, ter o aquecedor com o termostato, garante que você tenha uma segurança para a saúde do seu peixe. Ou seja, temos aqui o termostato como essencial para manter temperatura estável. Temos aqui para garantir um ambiente adequado para espécies tropicais. E uma terceira função muito importante é na quarentena. Quando você compra um peixe da loja, coloca no seu aquário quarentena e vai fazer o tratamento dele para eliminar ictio, por exemplo. Por mais que ele não apareça nele, ele pode estar contaminado com ictio. O que você vai fazer? Ajustar a temperatura do aquário quarentena para 30 graus. Com essa temperatura, você elimina o parasita, acelerando o ciclo biológico dele e interrompendo o processo de reprodução. Então, assim, você limpa o seu peixe, digamos assim, desse parasita, que é o ictio, que pode dizimar o aquário. E sobre o termostato, eu, essa semana, tive uma vivência aqui que é muito importante eu até trazer para vocês, que é, tive que trocar o termostato do meu aquário. Porque o termostato que eu estava usando não era de uma marca lá muito famosa, nem muito conhecida, mas estava aqui funcionando em pleno vapor já tinha uns 4 anos. Ele era de 250 watts. E ele começou a se desregular. Ele não parou de funcionar. Ele passou a aquecer demais. E, por sorte, eu tinha uma alternativa aqui, um substituto, que é o que eu estava usando antes no meu aquário quarentena, que era um de 100 watts, e coloquei ali para substituir. Aí você pode perguntar, mas Caio, você trocou um termostato de 250 watts por um termostato de 100 watts? Dá certo isso? Ele vai aguentar? Vai ser o suficiente para o seu aquário? Então, para entender isso, temos que entender como que é importante e como que se faz o processo de escolha do termostato para o seu aquário. Você vai considerar, primeiro, a litragem do seu aquário e, segundo, o local em que você está. Se você é de uma cidade que é quente, que é o meu caso, você pode se basear em média ali aproximadamente 100 watts por litro. Agora, se você mora num lugar frio, que já é frio o ano todo e mais frio ainda no inverno, você precisa ter ali pelo menos 2, 3 watts por litro. Então, é importante você considerar o seu local, a sua localização geográfica e o clima da sua região. Eu sou de uma cidade quente, meu aquário tem a caixa de vidro ao todo 127 litros, excluindo o substrato e parte que eu deixo sem preencher, a uns 105, 110 litros. Então, um termostato de 100 watts já é mais do que suficiente. Inclusive, esse termostato de 100 watts é um termostato da Oceantec, que eu já utilizei nesse aquário antes. Ele é até mais antigo do que o termostato que deu defeito. Mas como ele é de uma marca mais confiável, ele ainda está funcionando em plena saúde. Então, está tudo bem. E aqui vai o alerta para vocês verem como é importante monitorar os parâmetros do aquário.
E parâmetro não é só amônia, nitrito, pH. A temperatura também é um parâmetro fundamental, é um dos mais fundamentais. E ela precisa ser monitorada. É importante você ter um termômetro no aquário para você verificar se está tudo certo, se está tendo oscilação de temperatura ou não, para saber se o termostato está funcionando. Agora, é possível ter um aquário sem termostato? Te digo que é, só que não é para qualquer situação. Para você ter um aquário sem termostato, o aquário precisa estar em um ambiente climatizado. Ou seja, a temperatura do aquário vai variar de acordo com a temperatura do ambiente, se ele não tiver termostato, aquecedor com termostato. O ambiente muda a temperatura, ele vai mudar também. Agora, se a temperatura do ambiente já é estabilizada, já é climatizada, com aquecedor, ar-condicionado ou qualquer coisa do tipo, com revestimento térmico, a temperatura do aquário vai ser tão estável quanto a temperatura do ambiente. Então, apenas nessas situações, você pode talvez abrir mão do aquecedor com termostato. Mas não é todo mundo que tem um ambiente assim específico para o aquário. Então, ter um aquecedor com termostato acaba sendo fundamental. Mas se você quer construir um cômodo na sua casa para apenas ter aquários, vale a pena pensar em montar um ambiente climatizado. Porque assim é uma economia que você faz de equipamento. Considerando tudo isso, você vai garantir que os seus peixes tenham não apenas a possibilidade de sobreviver, mas a possibilidade de viver de forma plena no seu aquário, garantindo a longevidade deles. Porque no ambiente estável, você tem tudo ok para que eles fiquem saudáveis. E nós sempre queremos que nossos peixes fiquem saudáveis. E é importante também para as plantas, pois as plantas também têm uma faixa de temperatura ideal. Elas não toleram águas quentes demais, mas também águas frias demais podem desacelerar o metabolismo delas. Então, uma temperatura ali adequada é importante para todo mundo. E esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários. Muito obrigado e até a próxima!